Movimento Contrário. Realização: Centro de Tratamento de Dependentes Químicos, PCJ. Apoio: Vitória Ambiental. Estamos de volta com mais um programa Movimento Contrário. E o nosso programa hoje, ele tem um tema muito especial para todas as pessoas que são dependentes químicas, que são familiares de dependentes químicos e que precisam de um apoio terapêutico, ou melhor, um apoio psicoterapêutico. E para isso nós estamos com uma convidada ilustre no nosso programa de hoje, que é a doutora Bernadette César, que é psicóloga, psicoterapeuta, especialista, né, em dependência química. Isso mesmo. Bernadette, muito obrigado por você ter vindo ao nosso programa hoje. Obrigada a você pelo convite de estar aqui. Que bom, e veio contribuir, veio trazer sua experiência, seus conhecimentos para quem está nos assistindo, né, sobre o valor, sobre a importância que tem para um dependente químico, além de outras abordagens, de outros tipos de apoio, também recebeu o apoio de uma psicoterapia, não é? Com certeza. E você é psicóloga, psicoterapeuta e trabalha nessa área especificamente? Eu sou especialista em dependência química, né? Trabalho nessa área já tem uns 4 anos. E faço atendimento clínico individual, dando no consultório, e trabalho também lá no PCJ. Então vocês já perceberam aí que eu e a Bernadette somos companheiros de trabalho no CTDQ PCJ, né, Bernadette? Que você continua lá com seus atendimentos clínicos, né, tanto em grupo quanto individualmente, né, lá com os residentes. E são quantos residentes hoje lá na instituição? Hoje está a faixa de uns 20 residentes, né, que estão em tratamento lá. Bernadette, uma pergunta inicial que eu acho que é do interesse de quem está nos assistindo. Muitas pessoas, familiares principalmente, pensam que ao ter o seu filho, né, o seu companheiro que é um dependente químico, precisa de médico e de remédio. Precisa logo procurar uma ajuda de um médico, acreditando que a medicação vai curar, né? E muitas pessoas também pensam que apenas os grupos de ajuda que podem proporcionar, né, a melhora do dependente químico. E hoje você está aqui para nos falar sobre a importância e o valor da psicoterapia para o dependente químico, né? Como que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, a questão da medicação, né? Nós temos alguns dependentes, né, que eles entram na residência terapêutica, ou vão no consultório particular também, procurando ajuda, e alguns deles já vão medicados, outros necessitam de medicação. Mas a medicação, na verdade, ela vai fazer uma desintoxicação, né, e não vai mascarar, na verdade, o comportamento aditivo. E que geralmente essa desintoxicação é nos primeiros 20 dias ou mês apenas. E não é todos também que precisam da medicação, né? Porque a gente tem observado muito algumas comorbidades relacionadas à substância química. E se existir alguma comorbidade, né, às vezes é necessária uma medicação, um tratamento especializado. O que seria comorbidades? A comorbidade seria uma patologia, né, juntamente combinando com outra patologia que aquele residente, aquele cliente já tem. Que é a dependência química. Que é a dependência química. Então, a gente percebe que, às vezes, tem muita... É um difícil diagnóstico, porque existem algumas comorbidades que, por exemplo, a esquizofrenia, né? Tem os mesmos sintomas. Tem os mesmos sintomas de algumas drogas. Então, fica difícil, às vezes, fazer o diagnóstico. O diagnóstico tem que ser bem preciso, né? Bem específico para dentro para poder fazer esse controle, fazer um diagnóstico e fazer um plano de tratamento. Você percebe alguma diferença no tratamento psicoterapêutico entre o paciente dependente químico e o paciente que não é dependente químico?
Ah, com certeza. Porque o dependente químico, ele tem alguns padrões característicos, né? Embora eles se auto-organizam, porque o sistema cada um tem um processo de melhora, né? O processo vai ser individualizado para cada um, né? E a questão também dessas características que são assim, algumas que a gente percebe comuns entre os dependentes químicos, né? Que não necessariamente sejam, que eles vão ser trabalhados dentro dessas características fundamentais que existe padrão. Como né? manipulação, mentira. Com certeza. Autovitimação, né? Só que o Autopiedade. processo para cada um vai ser individualizado, né? Embora existam as características, né, comuns entre eles, o processo para cada um. Ah, então mesmo que todo dependente tenha características comuns, né, como geralmente a manipulação, a autopiedade ou mentira, né, mas cada um é trabalhado de uma forma diferente, até por causa da sua história, não do seu Com contexto certeza. de vida e de acordo também com as pontes que tem dessas características gerais com as características específicas de sua personalidade, poderíamos dizer assim? Poderia, porque hoje nós temos um modelo dinâmico da prevenção de recaída, que ele vai falar justamente isso, né? Que a gente vai ter que procurar na história clínica, principalmente na avaliação psicológica, a história clínica desse dependente, e nessa história clínica a gente vai procurar compreender o contexto em que desenvolveu essa dependência, né? Identificar os fatores que influenciaram, né, esse dependente a desenvolver a dependência de drogas, o que mantém esse comportamento e, através disso aí, fazer um critério diagnóstico. Para daí ser tratado. Para daí você fazer um plano de tratamento. Porque nós temos a prevenção de recaída, que é o modelo dinâmico atualizado da prevenção de recaída, que ela vai falar, né, das histórias, né, os riscos distais, vamos dizer assim, os riscos mais distantes da droga, mas que influenciam também, que seria a história familiar, a parte da genética, como que esse indivíduo ele se desenvolveu com essa evolução da ingestão de drogas, até a gente chama de respostas imediatas. Resposta imediata seria o dependente, ele passar em frente, por exemplo, a um bar, ou estar em algum bairro, né, que ele convivia, e ter a questão da fissura, que é o desejo pela droga intenso, né? Então, todo esse contexto dentro do programa ele vai ser avaliado, desde da história familiar dele até a compulsão. Então, Bernadette, o psicoterapeuta ele precisa ter uma visão holística da doença e também do tratamento. Saber que estar com o dependente químico ali, ele tem que ir além da droga. Com certeza. Né? Precisa entrar no contexto familiar, social. Com certeza. E fale para nós, como que é o seu trabalho dentro do CTDQ-PCJ? Bom, o trabalho com lá... a psicoterapia, né? O trabalho lá é feito em grupo, alguns atendimentos são individuais, né? E eu trabalho grupo de metas, né? Esse trabalho de metas é um trabalho muito interessante, porque o dependente químico ele tem uma característica muito comum, que é aquela coisa de imediatismo, né? Então, a droga para eles é um reforço imediato. Então, quando se trabalha com metas, eles começam a perceber as consequências a longo prazo, coisa que eles não percebem. As consequências são sempre imediatas. Então você disse que seu trabalho no CTDQ-PCJ, o seu grupo de tratamento lá, no caso, é sobre metas. E quais outros tipos de grupos que tem lá psicoterapêuticos? Nós temos um trabalho também que é voltado para os 7 passos também do PCJ. Da né? instituição. É uma metodologia específica. É uma metodologia específica, a gente procura trabalhar dentro dos 7 passos também. Né? E existem outros trabalhos também paralelos, que a gente tem que falar de psicologia, não pode falar da psicologia sem falar de uma equipe multidisciplinar, que é muito importante, né? Dentro, porque a dependência química é uma doença multifatorial, e como o nome diz, o próprio nome já diz, multifatorial, tem que ter uma equipe multidisciplinar trabalhando, né? Cercando esse dependente químico, né? Em todas as áreas. Então, nessa equipe multifatorial, eles têm liberdade para ser atendido por vários profissionais dentro da terapia. Sim, lá dentro? Tem. Tanto individualmente quanto no grupo?
tanto individualmente quanto no grupo. Eles são bem tratados lá, então, São. emocionalmente é um aparato. Eles são cercados com muito carinho, muita compreensão. Inclusive... Além da capacidade e qualidade técnica de vocês, que bom. Porque o vínculo, acho que é importante na terapia, o vínculo inicial é muito importante, porque isso faz com que o próprio dependente ele se engaje no tratamento, né? E trazer esse vínculo, essa aliança terapêutica, né? No começo inicial, no início, é muito importante. Que bom, que bom. E esse vínculo se manter durante todo o processo, mesmo que haja transferências positivas, negativas, mas que você mantenha o vínculo para ajudar a embasar o processo de recuperação pessoal de cada um deles. Eles terem um ganho, né? Mas eu quero convidar você e quem está nos assistindo para um rápido intervalo do Movimento Contrário. Vamos lá.